Olá, pessoal, boa tarde. Que bom que todo mundo está aí. Que bom, muito bom. Mônica, Maria Vitória, Tamires, muita gente, que legal. Só um minutinho, nós vamos começar às 4 em ponto, ok? Abel, Amanda. Ah, que bom, obrigada pela presença de todos, viu? Oi, Flávio, boa tarde. Opa, boa tarde, tudo bem? Tá no bem? Tudo jóia. Tudo bem, tá legal. Oi. Eu tô ainda com alguma dificuldade de fixação aqui do celular que estou fazendo, mas está chegando aqui Tá. Eu o também tô tentando também aqui. Eu não tenho aquele aparelhinho para colocar, mas isso, mas enfim, está tudo bem. o pessoal tá entrando, nós temos 33 pessoas já aqui, já Ótimo, conectadas, amigos, alunos, ex-alunos. Nossa, que legal, que bom. Aí vamos esperar as ótimo, 4, né, para nós começarmos, né, no horário, só que eu não, deixa eu ver se eu consigo exato. aqui. Tão pouquinho tempo para falar, né? Algumas pessoas me perguntaram se eu ia conseguir dar conta de falar tudo em 15 minutos, o que é difícil para mim, né? Mas a gente tenta, né? É, vamos aprendendo aí, todos nós É um novo modelo, aprendendo. né? É um novo Exatamente. modelo. Enfim, muito legal. Que bom estar aqui com você, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Não, obrigado também, obrigado também. O pessoal que está aí, se puder ir tirando, fazendo print, né? Porque eu não consigo fazer, né? Não sei se o Flávio consegue, mas para mim é difícil. Para a gente guardar, Tá, né? é isso. A gente tá só postando aqui só. Ah, tá. Isso. Ah, 43 pessoas já. Legal, rapidinho Tá ótimo. vai entrando. Isso. Boa tarde, pessoal, boa tarde. Nós só estamos aguardando um pouquinho para a gente poder iniciar. Tem algumas pessoas falando que a sua tela está um pouquinho embaçada, Flávio. Será que você consegue passar o dedinho assim na câmera, no botãozinho? Ah, na câmera, será? Tá bom, vou É, tentar aqui. tá. O povo quer te ver, Flávio. Tá, obrigada, Carol. Falei com ele. Obrigada. Obrigado. Ana Cruz, legal ver vocês aqui. Calor. Tá ótimo. Tá ótimo, obrigado. Tá Amanda, ótimo, obrigado. seja bem-vinda. Isso. Que bom. Gabriela, muito bom. Tá ótimo. O professor Flávio está tentando resolver aqui, pessoal. Tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. Mas o mais importante vocês vão ter, que vai ser a fala. Então, fiquem tranquilos, né? Vai dar para ouvir bem, né? Dá para ouvir. Oi, Nelinha, que bom que você está aí com a gente. Obrigada pela presença. Estou dizendo que a tela tá embaçada. Cadê a luz aqui? Caiu. Isso.
tá segurando aqui. Peraí. Você quer tentar sair e entrar de novo, Flávio? Será que funciona? Acho que agora ele foi, mas vai voltar, tá, pessoal? Não se preocupem, não, tá? Obrigada pela presença de todos aqui. Muito feliz com todos vocês aqui. Muito bom. Matheus, Luara, muito bom. Vamos ver se ele consegue entrar de novo. Amanda, obrigada. Mas a melhor vai ver depois de mim, entendeu? Ah, gente, que calor. Não sei vocês, mas eu tô com um calor imenso aqui. Ô, Aline, que bom, Flávio. Deixa eu botar aqui. Entrou. Foi, acho que. Ô, Flávio, acho que agora Melhorou? melhorou. Melhorou alguma coisa? Isso. Sim, a imagem tá bem, bem legal, tá dando para te ver. Tá. Pô, Tá, então tá legal. As pessoas isso. estavam colocando que estava. Tava Obrigado, filha. travado. Isso. Aí minha esposa está me ajudando aqui. Que bom, que bom. Um beijo para ela, E hein? Para os meninos também. tá ótimo. Acho que agora foi, tá ótimo. Agora Muito foi. bom. Tá, o pessoal tá Tá legal. sinalizando aqui que ficou legal. Tá ótimo. Tá Tá ótimo. Vamos ótimo. lá. Acho que podemos começar, né? Já temos 69 pessoas aqui conosco, Flávio. Acho que a gente Podemos. tarde. Então vamos lá, né? Podemos. Para quem não me conhece, eu sou Iamara Viana, sou professora da PUC Rio, né? Trabalho com escravidão pós-emancipação no Brasil e iniciando agora também estudos no Caribe francês. Trabalho com o ensino de história, Lei 10.639, Relações Raciais no Brasil. Hoje, como nós temos um tempo muito curto, né, nós vamos falar basicamente de algumas pesquisas que nós temos, que eu já realizei, que temos realizado também juntos, a partir da questão do corpo escravizado feminino. Tá? Então, uma frase que eu gosto muito, né, de um autor que eu li durante ainda o meu mestrado e que me marcou muito, foi o Legoff, né, num livro que ele tem, que ele estuda a questão do corpo, e ele fala que o corpo tem uma história. E quando eu li isso, né, eu fiquei pensando, de fato, né, quando a gente pensa o corpo escravizado no século XIX, não é a mesma coisa que pensar um corpo, né, na Idade Antiga, na Antiguidade Clássica ou na Modernidade. Então, nesse sentido, ou na Contemporaneidade. Nesse sentido, né, existem diferentes concepções de como se pensar o corpo na sua totalidade. Então, eu só queria deixar claro aqui que olhar para esse corpo escravizado no século XIX é olhar para um corpo que se constitui na sua complexidade e na sua completude. Não é somente a questão do físico, mas também a forma que esse corpo ele age, não somente reage, mas é um corpo que tem manifestações, que faz escolhas e que pensa acima de tudo. Tá? Então, eu não estou pensando no corpo somente na questão da corporeidade física, né, mas vai para além disso. Nesse sentido, né, eu gostaria de destacar que pensar esses corpos escravizados, né, africano e feminino,
nos traz uma outra complexidade, né? O que seria, na verdade, né, ou como seria visto ou pensado esse corpo feminino africano a partir da visão médica, que é aí o meu centro, né, de pesquisa. Né? Como é que a medicina, como é que os médicos, como é que estudantes de medicina pensavam esse corpo da mulher negra, né, principalmente africana. E aí nós temos algumas questões que são extremamente complexas para nós pensarmos. Primeira coisa, né? Para um médico francês que eu estudo, que é o Jean-Baptiste Aubin-Ambert, e não somente ele, mas não somente os franceses, mas também médicos alemães também compartilhavam do mesmo pensamento, eles vão achar que o corpo, né, o africano, na verdade, esse corpo africano, ele não vai se distinguir, né, do corpo europeu, né, ou do homem ou da mulher europeia, somente pela sua cor, mas também pela sua organização cerebral. Então, entra aí uma questão que é muito interessante, que é a questão do biológico. E aí eu vou fazer um outro recorte, né, porque para pensar esse corpo, né, escravizado, né, dentro de uma complexidade, né, e historicizar o que ele significa dentro de um determinado tempo, de um determinado espaço, significa pensar também como essa medicina e esse olhar desses médicos vai influenciar toda uma cultura que vai se propagar muito posteriormente. Por que eu estou dizendo isso? Porque a forma como esses médicos olham para o corpo dessa mulher, que nesse momento, né, é um interdito, o corpo da mulher não poderia ser tocado, tá? E aí, claro, da mulher branca europeia, né, isso está bem claro, ele não pode ser tocado, por isso aí a questão das parteiras, né, o médico ele só vai ser chamado, no caso do parto, quando realmente houvesse um risco de vida para a mãe ou para o bebê, para o filho que estaria a nascer. Então, o contato do homem médico com o corpo feminino só se daria nesse caso extremo. E a mulher escravizada africana, ela se apropria também dessas questões. Se apropria no sentido de que é uma complexidade, um mosaico cultural que se forma a partir da colonização, faz com que essa mulher africana escravizada também faça escolhas. No momento do parto, né, como um caso citado no manual do fazendeiro do Ambert, ele vai dizer: a escravizada estava cercada por 4 outras parceiras, 4 africanas que estavam ali para ajudar durante o parto. Então, ela não estava com nenhum médico, não estava com nenhum cirurgião, não estava com nenhum curandeiro. Ela fez a opção de estar com outras 4 mulheres. A questão do corpo da mulher ser um interdito e não poder ser tocado, né, isso também é pensado, em certa medida, pelas mulheres africanas e suas descendentes nesse contexto do século XIX, do início do século XIX. E esse olhar médico, que olha para essa mulher escravizada, ele olha e pensa esse corpo dessa mulher de diferentes formas. Quando ele descreve, né, o corpo da mulher, ele vai descrever de uma forma muito embasada numa cultura que perpassa o que é ser uma mulher branca europeia. Inicialmente, né, no manual, ele vai dizer, o Ambert vai dizer que não existe uma diferença entre mulher branca e mulher negra. E no primeiro momento, se a gente lê muito rapidamente, a gente pode até pensar que não há, de fato, uma distinção. Mas é um ledo engano. Né? Na verdade, ele vai pontuar diferenças significativas. E elas aparecem aonde? Primeiro, a questão da cor, ele vai dizer, existe 2 raças. Né? Ele está escrevendo em 1834 o manual, então, a raça branca e a raça negra. A africana, ela é, por ser africana e ser incivilizada, ela é mais resistente à dor. Então, portanto, né, não há que se preocupar com a questão dos serviços pesados que essa mulher vai ter que desenvolver dentro da fazenda ou dentro da casa grande, né, nos serviços, no lidar, né, do seu trabalho cotidiano. É uma mulher que resiste à dor, que resiste ao trabalho, ela foi feita para o trabalho, né, e nesse sentido o médico ele acaba produzindo uma cultura que vai perpassar ao longo dos anos, né, de muitos anos. E pensando aí no contexto de tráfico ilegal, né, a partir de 1831, com a lei de 1831, né, nós podemos perceber 3 pontos básicos que são fundamentais para se compreender o que significa esse corpo escravizado feminino. Né? Olhar para esse corpo feminino
pode trazer questões positivas ou negativas para aquele que compra uma escravizada a partir de 1831. Então, eu tenho 3 pontos aí que aparecem na fala, né, desse médico, que seria, o primeiro momento seria a compra. Então, se você conhece, identificar defeitos, não é, elementos nesse corpo dessa escravizada, né, dessa africana, que possam indicar, né, alguma doença ou alguma falta de caráter ou moral, você não vai comprar essa africana escravizada. O que se pretende, né, quando se compra uma escravizada a partir do pensamento médico, né? E o que ele está propondo aí para os senhores proprietários que vão adquirir, né, essa escravizada. Primeiro, que seja uma escravizada que não desenvolva determinadas moléstias, principalmente as infecto-contagiosas, que matavam muitos negros, que ela possa, né, ter uma gravidez e que ela possa gerar mais propriedade, isso ele diz com todas as letras, se pretende uma escravizada que possa gerar propriedade. Então a gente tem que lembrar que a gente está falando de um contexto de tráfico ilegal, então aí é uma questão extremamente importante. Então, o momento da compra é fundamental. A partir da análise desse corpo, dos elementos, das marcas, porque identificando a etnia também, das marcas étnicas que ficam nesse corpo, né, o comprador pode identificar se é um africano que pode ser um bom trabalhador ou não. Né? No manual aparece a escravamina. A escravamina deve ser adquirida porque ela é uma boa trabalhadora. Então, aí, esses saberes ancestrais também, de saber lidar com a terra, com a agricultura, o cuidado com o corpo, não é, de cura, conhecimento de ervas, tudo isso vai ser observado e tudo isso vai ser minuciosamente descrito. Então, no momento da compra, ao olhar para esse corpo dessa mulher africana escravizada, o comprador, né, esse proprietário, ele deve observar principalmente aí algumas características que identifiquem a origem dessa mulher, né? Então, se ela é mina, compra, porque ela é muito boa trabalhadora, né? Ponto fundamental. Se ela tem algum defeito no corpo que identifique algum tipo de doença que possa vir a ser desenvolvida no futuro, que com isso cause um prejuízo a esse senhor. Prejuízo econômico e prejuízo de mão de obra. Então, nesse período de tráfico ilegal, é claro, a gente tem uma entrada maciça, né, alguns trabalhos da historiografia mostram isso, de escravizados, mas, né, o preço desse escravizado também ele aumenta. Né? O outro ponto, né, fundamental do olhar desse proprietário, no qual ele tem que identificar, né, conhecer esse corpo escravizado, é a identificação e o cuidado com doenças. Então, identificar rapidamente um determinado tipo de moléstia, de doença, de enfermidade, pode garantir, né, a vida daquela escravizada. Então, identificar, né, se ela está com febre, que tipo de febre, se tem algum tipo de verme, enfim, são várias moléstias que se apresentam. Então, esse é o segundo momento, identificar uma doença e saber interferir nessa doença para que ela não possa prosseguir. E muito pelo contrário, possa se reverter e essa escravizada possa seguir, né, no seu trabalho cotidiano. O terceiro ponto fundamental para que o proprietário olhe e reconheça o corpo da escravizada é o momento da gravidez e do parto. Então, o médico vai dizer, né, você não precisa gastar dinheiro com cirurgião. E aí ele mais uma vez, ele vai reafirmar. A africana, por ser incivilizada, ela sente menos dor. Sentindo menos dor, você não precisa se preocupar. A natureza fará o seu trabalho. Então, o que ele está dizendo, na verdade, o médico diz aí, ensina para esse proprietário, é como ele deveria, primeiro, identificar se a criança estava, né, da maneira correta, né, para nascer. Segundo, né, se essa criança não tinha nenhum problema. Então, ele não poderia perder, e isso ele também diz com todas as letras, né, o proprietário não poderia se dar o luxo de perder nenhum tipo de propriedade, nem a mãe, nem o filho. Então, no momento do parto, ele teria que saber fazer o toque, ele vai ensinar como fazer o toque, e aí eu fico me perguntando, né, e aí, Flávio, é uma questão também que eu trago até para você, né, imagine para uma mulher escravizada, não é, porque além do trabalho exaustivo, né, seja na casa grande ou
na fazenda, né? Mal vestida, mal alimentada, trabalho excessivo. Como seria para essa mulher olhar para esse proprietário, esse senhor, que muitas das vezes é o algoz, não é? E saber que ele vai fazer o toque ou vai fazer o seu parto, né? Então é algo, são memórias sensíveis, é claro, né? Mas é uma questão que sempre me vem à mente. E aí, dentro desses 3 pontos, né, saber também que algumas marcas nesse corpo dessa mulher, elas podem ser vistas também no pós-mortem. E aí eu vou citar um caso que eu encontrei, né, durante as minhas pesquisas, no Diário do Rio de Janeiro, que foi de uma ex-escravizada que havia sido enterrada e o Estado pediu a exumação do seu corpo. Ela tinha sido enterrada e a causa mortis havia sido uma doença, uma moléstia interna, alguma coisa muito corriqueira naquele momento, quando não conseguia se identificar a doença efetivamente. E ao fazer a exumação do corpo, né, os ossos estavam marcados e o médico que faz essa necropsia, ele vai dizer que provavelmente aquelas marcas eram, né, da chibata. E aí eu fico me perguntando, essas marcas também, né, elas traduzem, claro, toda a violência que foi, né, a vida dessas mulheres africanas durante a sua vida, tanto na Casa Grande, na senzala, ou trabalhando em diferentes, tanto no mundo urbano, né, quanto no mundo rural. Então, pedir a exumação desse corpo, isso só aconteceu porque houve uma denúncia, né? Esse corpo dessa mulher, nesse pós-mortem, quando ela é retirada, né, o seu corpo é retirado e ele vai ser analisado, esse corpo detém as marcas dessa violência. Né? E é interessante a gente pensar, só para eu terminar, porque é muito pouco tempo para a gente falar de toda a pesquisa, que existem várias possibilidades de nós pensarmos esses corpos africanos, né, que não são apenas corpos que estão reagindo, muito pelo contrário. Às vezes, por muitas das vezes, essas marcas dessa violência, né, como no caso dessa escravizada que foi retirada, que teve seu corpo exumado no pós-mortem, né, para se verificar a causa-morte, né, isso porque foi denunciado, né, isso demonstra as várias possibilidades de pesquisa que nós temos ao analisar esse corpo africano. Então, as marcas étnicas, né, elas podem ajudar o comprador na hora dele efetivar uma boa compra. É claro que, a partir de 31, também vai se pensar a falta, né, e a dificuldade, de repente, de se comprar, não deixa muita... não deixa muita margem de escolha, não é? Mas se houver a possibilidade de escolher, que se escolha aqueles escravizados que não possuam defeitos ou que não venham a desenvolver algumas doenças que poderiam ser, né, fatais, né? Fatais no sentido de levar a óbito. Isso significaria perda de capital investido, significaria perda de mão de obra, significaria perda de propriedade. E aí, é claro, a gente está ligando tudo isso a uma questão não só econômica, política, mas também de status quo social, status, poder. Não é? Então, os mais ricos dentro daquela sociedade, as famílias mais ricas, pelo menos no Vale do Paraíba, são aquelas que detinham um determinado número de escravizados. Então, isso também interfere, é claro, na forma como esses escravizados são vistos, né, são tratados ou não pelos seus senhores. Flávio, eu vou passar para você, porque eu acho que eu já estourei o meu tempo. Né? Quero agradecer a todos que estão aqui, né? Aqui que compareceram, né? Eu estou vendo os nossos amigos, professores, alunos, ex-alunos. Muito obrigada. Flávio, está contigo agora. Bom, você volta, não vai embora agora não. Bom, eu queria saudar todos, né? Uma boa tarde, está todo mundo baixinho, me ouvindo? Flávio. Está baixinho. Alô? 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 Tá? Bom, eu queria saudar todos, né? E queria registrar inicialmente a minha satisfação desse evento, desse grupo. Eu, como alguém mais velho, de uma outra geração, fico muito contente com essa iniciativa, o tema. Quer dizer, a pandemia acaba sendo uma janela de oportunidade, né? Uma palavra, uma expressão meia usada para tudo, né? Mas de fato para nós historiadores acaba sendo importante, e também, né, a possibilidade de
de esse grupo realizar. Aí, no meu caso, eu fui incluído nesse grupo e fantástico. Nem sempre eu consigo acompanhar tudo, porque são muitos temas e que toda hora muda, isso é muito bom, mas aí fica por conta da minha incapacidade de dar conta de tudo. Mas uma ideia inicial aí era que houvesse uma apresentação e uma mediação, como a maioria, né? E no caso, eu e a professora Yamara, é menos uma mediação, fantástico o trabalho que ela apresentou agora, mas também uma interlocução. A gente começou uma interlocução, né? E aí é interessante, que era pensar o corpo, que é um tema que ela vem tratando, e eu queria chamar a atenção, porque estamos iniciando agora uma jornada de história das mulheres, inúmeros trabalhos vão ser apresentados, né? Portanto, trabalhos que vão cobrir aí. Eu vou reaparecer amanhã para um outro tema, também numa interlocução, com uma pesquisadora, Cida Mota, mas eu acredito que vão aparecer inúmeros trabalhos que vão pegar um tempo histórico muito ampliado, né? Um tempo histórico que vai pegar. Nós estamos pegando agora do início do século XIX, né? Com o final do tráfico, mas certamente vão aparecer estudos aí do período colonial e estudos que vão até remanescentes de quilombo, educação, questões atuais. Então, eu queria chamar a atenção inicialmente para a inflexão historiográfica, que é trazer. Eu costumo dizer que a historiografia, até os anos 60, falava de escravidão de uma maneira geral, depois começou a falar de escravismo nos anos 60, um debate teórico importante, depois passou a se preocupar mais com os sujeitos, né, os escravos, que hoje a gente tem, num termo de nomenclatura, a expressão, né, escravizados, e agora começa, como o tema das mulheres também me parece um tema novo, e eu vou chamar a atenção a dois aspectos dessa inflexão historiográfica. A primeira é a família escrava, que é um tema importante e forte, que já vão pelo menos 20 anos a 25 anos como um tema importante da historiografia, mas é interessante, né, que se falou pouco sobre a mulher escravizada quando se falava de família. Então a família entrava, mas a mulher escravizada, o seu papel entrava menos. E agora também a importância da maternidade no interior da família. Se falava de família, se falava de senzala, se falava pouco do que da maternidade, né? E se falava ainda menos sobre o corpo escravizado. Então é interessante, porque história, eu sempre costumo repetir isso bastante tempo dando aula. História, o que é mais importante de história são as perguntas, né? Então as perguntas são fundamentais. Eu estou pouco importando com as respostas. Então, na verdade, eu queria chamar a atenção para um outro tipo de fonte, e aí é uma perspectiva metodológica, quero insistir nisso. O tema dessa jornada são as mulheres, a história das mulheres. E como a gente pode o quê? Forçar, né, aumentar o volume do ponto de vista do quê? De ferramentas teóricas e metodológicas para nos aproximarmos desse objeto no sentido amplo do objeto. Tomar muito cuidado em falar desse objeto mulher. Não, cuidado aí com as expressões, né? Desse objeto do ponto de vista do historiador, nos aproximar. Então a ideia do corpo nos aproximar, e eu conversando com a professora Yamara, num diálogo que a gente já vem fazendo, inclusive editorialmente falando, de que uma outra fonte ainda pouco explorada para nos aproximarmos dessa o quê? Desse corpo dos escravizados e com ele o corpo feminino, são os anúncios de escravos fugidos. Né? Você tem uma obra importante, que é a obra do Gilberto Freire, de 1963, né? Os escravos nos anúncios de jornais. O Freire foi pioneiro em chamar atenção para alguns aspectos. Ele não quantificou, que pode ser uma crítica, mas até mesmo um elogio, porque depois tem uma historiografia muito preocupada em quantificação, que acabou mergulhando menos nos objetos e mais preocupada com a quantificação. Então isso foi importantíssimo, essa obra, e tem um material fantástico que pode ser utilizado. Obviamente, no caso dos anúncios de jornais, eles têm algumas características, né? Nós só temos jornais no período pós-colonial brasileiro, na verdade, a imprensa no Brasil é do início do século XIX, né? Usando um termo aí do Nelson Fernec Sodré, as folhas noticiosas são dos anos 20, anos 30, pelo menos, e a gente tem um material muito interessante. Eu vou me basear em dois grandes jornais do Rio de Janeiro, embora houvesse imprensa nas principais cidades
escravistas do Brasil. O próprio Freire usa o Diário de Pernambuco. Para a Bahia você tem a Idade do Ouro do Brasil. E no Rio de Janeiro você tem a Gazeta do Rio de Janeiro, né, que é um jornal que tem de 1809 até 21. E depois dois grandes jornais, que é o Diário do Rio de Janeiro e o Jornal do Comércio. Hoje alguns estudos já codificam, que mostram que, mesmo considerando repetições ou não repetições, há praticamente um volume de 1.300 anúncios de escravos fugidos em cada ano. Isso que dá mais ou menos 100 anúncios de escravos publicados por mês. Aí é interessante pensar, metodologicamente, eu até brinco, né, que ninguém noticiou o escravo que fugia para o historiador achar essa fonte. Na verdade, tem duas dimensões aí. Uma cultura urbana, e aí é interessante, porque eu já até escrevi sobre isso. Essa cultura urbana, ela é de origem colonial portuguesa, então você já tem em Lisboa jornais do século XVIII sobre escravos fugidos, e aí entra o que nos interessa. Nós diríamos que tem uma determinada tópica, uma determinada narrativa nessa fonte. Então, como historiadores, nós estamos falando, legal, estamos falando aqui entre pares, é fundamental a gente estar diante também, seja da nossa problemática, mas do qual é o tipo de fonte, ou seja, quais são as estratégias de nos aproximarmos dessa problemática. Então você tem uma tópica, uma narrativa, que de alguma maneira já é herdada dessa cultura urbana lusitana para as grandes cidades brasileiras no século XIX, início do século XIX, aí não há dúvida que são Salvador, Recife e Rio de Janeiro, e como esses africanos começam a ser identificados nessa tipo de fonte, né, que são os anúncios, obviamente com a preocupação. Os detalhes desse corpo africano tinham um objetivo, não era objetivo para que nós, historiadores, estivéssemos agora preocupados. Era o objetivo de rapidamente esses africanos, ao serem presos, ao serem capturados, serem identificados seus donos. Aí é muito interessante pensar como que, aí é sempre no sentido simulado, né, de uma simulação da experiência histórica, do que a gente chamaria de imaginação histórica, para nos aproximarmos dos nossos interesses teóricos e metodológicos. Um determinado fazendeiro, ele podia conhecer um escravo recém-comprado, minimamente, um tempo mínimo, vamos lá, tem anúncio até que fala, foi comprado há 2 semanas no valor, 1 semana. Ora, significa que mesmo que os escravos tivessem sido comprados há 1 ou 2 semanas, havia uma cultura urbana, o que nós chamaríamos de tópicas sobre o quê? Sobre determinados corpos, determinadas imagens, que podem ser porta de entrada para nós, historiadores, nos aproximarmos de quê? De quem são esses africanos. A gente pode encher de aspas aí, né? Esses africanos. Aliás, nós poderíamos dizer que eles não são africanos, eles são seres humanos, socialmente falando, que vieram do que nós vamos posteriormente chamar, né? Na verdade, a África está sendo inventada para os próprios africanos, para os europeus, como a Europa também está sendo inventada para os próprios europeus e vice-versa. Então a gente teria assim, determinadas perspectivas desse corpo o suficientemente no sentido de uma circulação de ideias e saberes para que, aí onde eu quero entrar, mesmo alguém, um africano, com pouco tempo que ele tinha comprado, ele saber chamar atenção para determinados códigos corporais, perspectivas físicas desse corpo, para imediatamente o quê? Informar num anúncio de jornal que era aqui. Então, para o corpo da mulher é interessante, porque, de alguma maneira, aí eu tenho que tomar um certo cuidado anacrônico, mas, de alguma maneira, alguma dessas construções, dessas tópicas e narrativas, que já estão lá na sociedade portuguesa, que ganham força ao longo do século XIX, através dos jornais, é claro que os médicos têm uma outra perspectiva, vão, de alguma maneira, ser reproduzidas o quê? 100, 150 anos, 200 anos depois. Peito caído, bunda grande, lábios grossos, né? Cara enfesada, nariz. Então é muito interessante. O que eu gostaria de chamar a atenção, que é um trabalho que está em andamento, né? O meu trabalho, inclusive, com os escravos fugidos, tem uma outra parceria aqui, essa parceria de interlocução e objeto para escrita, para, enfim, livros, alguma coisa assim, que é também, aí eu chamo a atenção, isso nós não vamos poder resolver agora, não só porque nós não temos tempo, mas mesmo se a gente tivesse essa jornada toda para discutir isso, nós não teríamos o quê? Um resultado.
O que eu chamaria a atenção do ponto de vista metodológico é em que medida esse tipo de fonte, aí eu chamo a atenção para os dois, não só os anúncios, mas a própria fonte que a professora Yamara apresentou, que são o quê? São as narrativas dos manuais médicos. A fonte que ela usou é o manual médico, escrito por um médico que tem uma experiência, que é o Imbert. Em que medida é possível ler esse material também no sentido de perceber aquilo que os próprios africanos, aquilo que esses próprios sujeitos históricos deixaram revelar? Sim. Eles foram invadidos? Foram. Foram invadidos por olhares médicos? Foram. Dos olhares das senzalas? Foram. É até interessante essa imagem que a professora Yamara coloca, que a gente pode quase que visualizar isso do ponto de vista da imaginação histórica, essa cena que pode ser decisiva e cruel, ou seja, uma senzala, local de porto, a presença de outras mulheres escravizadas, mulheres africanas, feitores, senhores preocupados com o que ia acontecer e médicos. Uma cena que não é muito diferente de cenas hospitalares contemporâneas, onde a dor, o grito de uma mulher está sendo presenciado por... Aliás, agora, bom, até eu, que já sou um sujeito bem mais velho, já acompanhei parto, né, de estar presente lá no momento do parto e tal. Então, eu queria chamar a atenção, né, que esse painel que inicia agora a ideia do corpo, que pode aparecer em outras apresentações, como é possível também nós serem feitas leituras dessas fontes, como aquilo também não só auscultado, mas que se deixou revelar ou que se quis revelar pelos próprios africanos. Em que momento essas tópicas, o que eu chamaria de tópicas? Algumas narrativas padrões que acabam sendo que, de alguma maneira, repetidas, padronizadas, né? Em que medidas elas são também, repito, de um lado, aí é uma crítica interna das fontes, os olhares escravistas, os olhares senhoriais, os olhares do mercado, porque aí o médico, como a professora Yamara falou, o médico também vai fazer uma fala de auxílio a uma dimensão de quê? De expectativa de mercado de compra, mas também como esses africanos se deixaram revelar. Quer dizer, até um título sugestivo de um texto do Hobbes Lennes, né? A África coberta e descoberta no Brasil. Em que medida esse estar sendo descoberto foi também uma possibilidade desses africanos se deixarem mostrar. Aí, é claro, no caso dos jornais, a gente tem um elemento urbano, fundamentalmente. Nessa primeira metade do século XIX, a gente não tem uma penetração na imprensa no mundo rural. E o Brasil escravista era predominantemente rural. Então, uma coisa que a gente não sabe ainda, exatamente, a gente já consegue entrar na cidade, entrar nos casebres, mas ainda precisamos entrar no mundo rural, entrar nas senzalas e ver esse corpus escravizado. É claro que no caso do tráfico ilegal, essa coisa ainda ganha muito mais força, porque há um aumento de entrada de africanos, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, a partir de 31. Né? Até uma coisa interessante, não é que aumentam as fugas, aumentam outras coisas como que a chamada sedução, quer dizer, que não é uma sedução no sentido que a gente usa hoje, alguém ser seduzido, mas era o quê? Era um movimento de roubo de escravos nas cidades, né? Aumentava ainda mais o roubo de escravos, porque havia uma questão mais difícil de comprovar a origem daquele escravizado. Né? Eu chamaria atenção, só para encerrar um pouco a minha fala, e a gente pode debater, que para nós historiadores, mesmo numa questão de uma apresentação oral, a gente tem que estar sempre marcando quais são as nossas bibliografias de referência. Então, eu queria chamar a atenção que esse tema pode interessar de dois trabalhos. Um é da Silvana Geia, que é uma historiadora que acaba de escrever um livro sobre tatuagens nos corpos dos africanos. Os corpos tatuados com as suas dimensões étnicas. Então, é um livro que foi publicado ano passado, um livro fantástico, capa dura, em que a Silvana pegava as tatuagens dos africanos. Então, esse é um elemento importante. Silvana Geia, aí eu vou soletrar aí o sobrenome dela, porque como hoje está tudo na internet, alguém interessado pode ir lá, Silvana, né, e J-E-H-A, Geia. Né? E o outro é um livro da Eneida Sela. Eneida Sela, ela fez um livro sobre Debré Rugendas, né? Você vê, são imagens muito exploradas
para a escravidão urbana no Rio de Janeiro, e ela exatamente levanta a natureza dessas tópicas que, de alguma maneira, são reproduzidas nesse olhar do viajante. Ou seja, o viajante menos inventa, ele mais aumenta. Aquela piada, né? Ninguém inventa, as pessoas aumentam. Então, os viajantes já tinham o quê? Eles já tinham uma base de uma tópica, ou seja, como se a gente não soubesse alguma coisa que está distante de nós, mas diante de algumas imagens, de algumas narrativas, nós continuássemos o quê? A repetir isso. Né? E ela mostra que essas tópicas já estão disponíveis, né? E de alguma maneira são repetidas para vários viajantes. Eu até costumo usar um exemplo, meus exemplos didáticos, anacrônicos, às vezes até, né, repetitivos, né? A imagem das Amazonas. Né? Vários viajantes aí do mundo ocidental, do mundo não ocidental, viram as Amazonas, né? Aquelas guerreiras famosas, corpos exuberantes, atléticos e tal. Muitos viram, né? O Marco Polo viu, o Colombo viu. De alguma maneira, essas imagens são muito semelhantes, sugerindo que todos viram as mesmas Amazonas. Nós somos historiadores, a gente sabe que o quê? Que as Amazonas são imagens que estão lá, desde aquelas imagens do reino de Prestes João e tal. Então é interessante porque isso remete à ideia de tópicas, de algumas imagens que são repetidas e reproduzidas. Mas eu queria chamar a atenção, para finalizar, que é esse aspecto que me parece muito interessante, quer dizer, não é necessariamente um aspecto que é original meu. Nós, historiadores, a gente está sempre partindo de várias leituras, que é a possibilidade de ver essas tópicas também como um movimento produzido no interior do quê? Dessas comunidades diaspóricas, como elas se permitem. É difícil comprovar isso, tá? É difícil olhar para a imagem e ver o quanto que é criação do quê? Do europeu, do senhor, do letrado, né? Mas é também possível, como o quê? Como uma possibilidade analítica, sugerir, olhar, auscultar o quê? Essas fontes também com uma possibilidade de ver o quê? Aquele africano se deixando revelar. Né? Embora aquele se deixar revelar pode ter tido sempre um sentido extremamente pejorativo. O que a gente poderia chamar, sugerindo uma categoria, a ideia de o corpo como espaço de adereços. Né? Adereços que podem ser o quê? Incorporados em olhares e, portanto, reinventados e reproduzidos. Eu acho que essa ideia talvez fique uma ideia interessante, né? Que remete aí não é só sobre o corpo da mulher. Claro que nós estamos aqui numa jornada sobre a história das mulheres, né? É o tema também da professora Yamara, mas isso pode ser feito, inclusive, também para... Bom, você tem agora uma perspectiva analítica muito interessante da questão das ideias de masculinidade e do corpo masculino. Eu não acompanho, por falta de tempo, obviamente, esses debates mais contemporâneos sobre masculinidade, mas isso é interessante também pensar do ponto de vista histórico e de longa duração, como está sendo constituído. E aí como isso se constrói também dialogicamente. Né? O corpo branco também está sendo construído em diálogo com o quê? Com esse corpo negro. Sim. Não existe um corpo negro pronto e acabar. Né? Os estudos hoje mostram que é também o quê? Uma reinvenção dessas simbologias gregas, né, romanas, etc., já o quê? No século XIX. Né? Ou pelo menos no final do século XVIII e no século XIX. Eu não fiz o acompanhamento aí do tempo, mas eu imagino que a gente já até extrapolou o tempo. Muito bom, mas, enfim, eu acho que a gente não tem aí, infelizmente não tem a réplica, mas Sim. Tem aí, no meu caso, eu queria terminar como eu comecei agradecendo aí o convite e saudando aí essa iniciativa e toda a equipe. Né? Eu não vou falar de nomes, né? Porque eu posso estar sendo injusto, que eu sei que é um grupo muito grande de pessoas que estão aí por trás desse grupo de historiadores, né, negros e negras. Muito bom, Flávio. Eu quero agradecer também, né, a Ana Flávia, eu quero agradecer em especial ao Itan,
né, e a Najara, que foram que nos deram suporte para nós conseguirmos estar aqui agora nesse momento, porque eu não sabia como fazer live. Então, eles me ensinaram, então, muitíssimo obrigada. Né, Flávio, um prazer Não, imenso. eu queria também ter falado o nome da Ana Flávia e do Itan, que Sim. me ligou, mas eu estava exatamente com medo de que por trás da Ana Flávia, o Itan deve ter pelo menos 10 a 15 pessoas aí, por Mas isso que eles eu não representam. mencionei o nome dele. Mas eles Mas representam, né? certamente. Representam. Eu só queria registrar isso porque eu não sabia fazer live. Então, eles foram que deram esse acesso todo para que eu e Flávio pudéssemos fazer essa live. Flávio, foi um prazer imenso, uma honra estar do seu lado. Aprender Igualmente, sempre uma com honra você. também. Muitíssimo obrigada a cada um Aprendi que também. estiveram aqui com a gente, né? E que venham outros, não saiam daí, porque a gente tem uma sequência aí de várias lives, né? Até mais tarde. Acho que tem umas 5 ou 6 que são super interessantes e são super importantes para cada um de nós. Obrigada a cada um de vocês e não saiam daí, não. A gente continua. Obrigada, Flávio. Obrigada, Obrigado. pessoal. Um beijo. Obrigado a todo mundo. Obrigado.